Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Seridó Espírita, sejam bem-vindos à TV7. Primeiramente, gostaria de agradecer à TV7, o canal Seridó Espírita, por todo apoio, por toda a sustentação, suporte que nos dá na divulgação da doutrina espírita, por acreditar nessa juventude, por saber que nós, jovens, podemos fazer a diferença no mundo e em nossas vidas. Sejam bem-vindos ao programa de Jovem para Jovem, todas as terças-feiras, às 20 horas, sempre transmitido pelo canal Seridó Espírita e pela TV7. O de Jovem para Jovem é um programa realizado pela juventude da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna. Somos nós, os estudantes da doutrina espírita, que resolvemos criar coragem e divulgar a doutrina espírita e dividir com as pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de ir à casa espírita o conhecimento dessa doutrina tão consoladora, tão confortadora em nossas vidas, que nos esclarece e nos orienta e nos acolhe nos braços do Mestre Divino. Doutrina espírita que traz uma proposta de reviver o Evangelho do Cristo dentro das nossas condições. Cada um sabendo das suas limitações, cada um sabendo das suas potencialidades. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar com vocês, por mais uma oportunidade de dividir com estes jovens este momento sublime. Que possam os benfeitores do amor nos assistir, nos amparar, para que possamos, nesta noite, tocar corações. O nosso objetivo maior é alcançar corações. E se hoje, nesta noite, pudermos alcançar o seu coração, sensibilizá-lo para um olhar mais profundo para você mesmo, já valeu a pena. Já pagou todo esforço, todo trabalho. Porque aquele que resolve trabalhar em benefício do amor, em prol de si mesmo e do próximo, este recebe o amparo divino. Que tenhamos uma noite, que o nosso programa vai das 20 às 21h30. Que tenhamos uma noite de muitos esclarecimentos, de muitas orientações. Que vocês possam participar conosco, nos ajude. Envie seus comentários, envie suas perguntas, porque como estudantes da doutrina espírita, se soubermos responder, responderemos. Se não souber, também falaremos que não temos condições de responder dentro da resposta, talvez, que você precise. Mas estamos aqui para falar em nome do amor, para levar Jesus ao teu lar, para te apresentar o Consolador prometido. Este programa é um programa espírita, da Juventude Espírita do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, meus amigos do Pernambuco, muito obrigado, meus amigos da Bahia, que nos acompanham, e a todos vocês, norte rio-grandenses, a todos vocês, família Obreiros, a todos vocês, família Crenorte, muito obrigado mesmo. E hoje trazemos para as nossas reflexões, para o nosso debate com a juventude, dois temas delicados, que fazem parte da vida, muitas vezes, de cada um de nós. São dois temas que é preciso que tenhamos um olhar mais profundo para todas as situações que nos envolvem. Porque nós vamos tratar de suicídio, nós vamos tratar de aborto e valorização da vida. Vivemos num mundo onde muitas vezes as coisas nos alcançam, situações inesperadas acontecem
em nossas vidas que dá um 360 graus, como nós costumamos dizer, vira a nossa vida igual um tsunami de pernas para o ar. E não preparados, e não condicionados para lidar com aquela situação, muitas vezes enveredamos para o caminho da dor, para o caminho do sofrimento, para o caminho da depressão. É necessário que faça-se, cada um de nós, um exame mais profundo, sério e honesto, constante, permanente, sobre nós mesmos, sobre si mesmo. É importante que possamos refletir nos objetivos que temos na vida, no sentido que a nossa vida tem. Qual o valor da nossa existência? Preciso conhecer melhor quem sou eu. Eu preciso fazer a reflexão mais profunda de quem sou eu. Para poder entender por que as coisas estão me chegando e se eu tenho um pai que não me desampara, por que tantas coisas me chegam desafiadoras? Eu preciso me encontrar enquanto filho de Deus. Refletir profundamente como estou conduzindo a minha vida. Como estou me conduzindo diante das situações que me chegam. São interrogações profundas que têm necessidade de serem sinceras e honestas para conosco mesmo. Usando, sim, de fraternidade e caridade para conosco, para não nos transformar em seres culpados, reprimidos, para não trazer para a nossa mente o sentido de inutilidade, para que tenhamos um sentido à nossa vida, que tenhamos prazer de viver, para que possamos construir no dia a dia coisas positivas, otimistas, banindo de uma vez por todas qualquer ideia negativa que nos chegue. Afastando de perto de nós as energias deletérias que muitas vezes nos alcançam sem que percebamos. Mas, ao identificar a sua presença, nós temos sim condições de nos libertar dela. Preencher a nossa mente com coisas boas, edificantes, trazendo o altruísmo, o desejo de servir ao próximo, um olhar de compaixão para a própria vida, para a minha própria vida. Um olhar reflexivo para tudo que nos chega. Começar a encarar a vida como ser imortal que sou, olhando os dois ângulos no qual estou envolvido. No ângulo material, onde o corpo interage diariamente. No ângulo espiritual, onde eu, essência, interajo diariamente, constantemente, a todo instante. É preciso reconhecer que você, como filho de Deus, tem um projeto elaborado para chegar à condição de espírito puro, para atingir, para conseguir ser feliz. Quando Cristo nos diz que a felicidade não é desse mundo, ele está nos falando da felicidade plena, da felicidade, da intimidade do ser, da essência, onde você constrói-se feliz. Mas a felicidade é uma construção gradativa em que você, eu, qualquer um de nós, podemos construir no nosso dia a dia. E para isso se faz necessário que, a todo instante, possamos repelir qualquer ideia depreciativa, negativa, inútil que nos chegue. Que nada que não seja edificante permaneça em nossa mente. As influências, as influências insistentes, elas podem até chegar. As investidas daqueles que não nos querem tanto bem, tanto no corpo quanto fora dele, pode até nos alcançar e pode até chegar, mas que não recebam e que não tenham guarida na nossa intimidade. Ninguém está imune de uma investida, ninguém está imune de uma ofensa, de uma calúnia, de um julgamento errôneo. Ninguém está imune da agressividade de alguém, ninguém está imune da ambição, da inveja, ninguém está imune disso.
e elas nos alcançam. Mas que não recebam em nosso coração, não recebam de nós guarida. Que elas não permaneçam, passem como, mesmo que passem como um vendaval, mas me deixando de pé, firme e forte, porque aqui, essas ideias negativas não encontrarão guarida. E daí você vai construindo-se um ser fortalecido para o embate diário, porque a vida ela é feita de desafios. E desafios cada vez mais, digamos assim, duros, porque as coisas vão lhe chegando de acordo com o seu condicionamento. Não fazemos ideia do que nos espera no logo mais. E muitas vezes, as situações mais complicadas, mais desafiadoras, são aquelas mais necessárias. Eu costumo dizer que os momentos mais difíceis de nossas vidas são eles os mais especiais dela. Vou repetir. Os momentos mais difíceis de nossas vidas, os mais desafiadores, são eles os mais especiais dela. É importante, independente da condição em que nos encontremos, nos aceitemos, nos reconheçam, conheça-se. Você sabe da sua potencialidade, você sabe da sua fragilidade, você sabe dos seus limites, você sabe até onde você pode ir. Não tente dar um passo além das suas pernas. Não tente, como nós conversamos no interior, não tente colocar o carro diante dos bois. Procure gradativamente construir-se um ser equilibrado, saudável, confiante, seguro no amparo divino, confiante no amor do Pai por cada um de nós. E aquele ser que se conhece, que se aceita, ele já se compreende. E compreendendo-se, ele entenderá que qualquer dificuldade que lhe aparecer na vida, qualquer situação que chegar, muitas vezes é a justiça divina batendo à sua porta. Não podemos querer que o Pai, que nos ama incondicionalmente e igualmente cada um de nós, seja apenas misericordioso e amoroso e bondoso. Ele precisa e ele é justo. Da mesma justiça que me alcançará qualquer um dos nossos irmãos. Daí a necessidade que nós temos de construindo-se enquanto um ser fortalecido, preparando-se para os embates mais difíceis da vida. Prosseguir sempre feliz e confiante no Pai, de amor e bondade. E a doutrina espírita nos convida a todo instante a fazer uma viagem de encontro a nós mesmos para nos descobrir enquanto ser capaz de suportar todas as situações que nos chegam. Enquanto ser capaz de compreender que o amor será sempre o caminho. Que o amor será sempre a solução. Que a vida é um presente de Deus, o mais belo e precioso presente que nos foi concedido. E que viver equilibrado, saudável e feliz é sempre a solução. Viver é sempre a solução. Valorize a vida. Ame-se. Veja-se quanto você é especial para Deus e para você. Porque o amor, somente o amor que você constrói em seu coração, vai lhe possibilitar compreender o amor do Pai. Então, meus queridos amigos, nesta noite de paz, de harmonia, de equilíbrio, esperamos que a luz do Cristo alcance os nossos corações para as reflexões mais profundas na intimidade do nosso ser. E compreendamos que a vida é a coisa mais linda que pode haver. Desde a gestação ao nascimento. É uma obra divina
que não sabemos explicar a sua sublimação. Para conversar nesta noite conosco, do grupo de estudos da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, eu gostaria de convidar uma jovem que chegou à nossa casa através do amor do Pai, eu vou usar esse termo, que nos deu esse presente. Letícia, por favor, Letícia. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite, Letícia. Que felicidade, meu anjo, ter você conosco, ter você no nosso grupo. Olha, eu tenho uma mediunidade, Letícia, fora de série. Eu estou vendo assim, certo? Na minha mente, como tua mãe está suando, como a bichinha, ela está demais, entendeu? Feliz da vida. E felizes somos nós de ter você conosco nesse grupo de estudos. Letícia, seja bem-vinda ao nosso programa de Jovem para Jovens, seja bem-vinda à nossa instituição. E me fale, por favor, há quanto tempo você conhece a doutrina espírita? Então, Oliveira, há alguns anos atrás eu conheci a doutrina espírita através dos meus familiares, que já faziam parte, né, dos centros, mas há mais ou menos um ano é que eu realmente me interessei, e aí eu comecei a visitar algumas casas. E agora estou fazendo parte, né, junto com vocês, do grupo de estudos. Entrei há pouco tempo, né, nessa quarentena, inclusive. Maravilhoso, Letícia. Maravilhoso, meu anjo. E eu achei linda a maneira como você falou, sabe? Parecia aquelas criaturas que já têm 50 anos de espiritismo. Olha, há alguns anos eu conheço a doutrina espírita, há alguns anos, minha família. E eu quero dar parabéns à tua família, que não te obrigou a ser espírita, não te obrigou a gostar da doutrina espírita. Parabéns para eles, né? Porque você está chegando agora, definitivamente, por vontade, por busca, por desejo íntimo. E isso é fantástico, meu anjo. Seja bem-vinda. Né? Seja bem-vinda à nossa casa, seja bem-vinda ao nosso grupo, seja bem-vinda à nossa doutrina. E que Jesus te ilumine sempre. E que esse pontapé inicial de hoje para você será muitos e muitos e muitos mais para frente, porque todas as terças-feiras, fazendo a propaganda, né, que eu não sou bobo, todas as terças-feiras nós estamos aqui às 20 horas, tá ok? Agora eu gostaria de convidar o nosso querido Ricardo. Boa noite, Oliveira. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Desde já gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez estudando aqui e que seja uma noite proveitosa. Muito obrigado, Ricardo. Mas, Ricardo, eu ouvi o grito da tua mãe dizendo: esse é meu filho, ó meu Jesus, que tieta é essa, cara? Pois Isso é uma tieta. Daqui eu ouvi ela gritar, meu irmão. Ricardo, meu filho, é uma alegria estar com vocês dois aqui nesta noite. E eu gostaria de saber há quanto tempo você conhece a doutrina espírita, meu filho? Bom, na verdade foram os meus pais que iniciaram a estudar um pouco mais sobre essa doutrina. E como eu estava um pouco afastado desse meio religioso, eles descobriram que existia um grupo de jovens na casa e se interessaram pelo evento, se interessaram pelo que proporcionava a casa. Então, eles me convidaram para participar e estou aqui até hoje. Faz mais ou menos uns 3 anos, eu acho. Que bom, cara, que bom. Que maravilhoso, cara. E estudando mesmo há 3 anos. É isso que há 3 anos que você está estudando conosco. Olha a sua mãe gritando aí: esse é meu filho, tá vendo? É o tiete, cara. Oliveira, licença. A mãe de Letícia divulgou tanto que até a minha professora de redação está aqui. Professora de redação, a mãe dela, que é a professora de inglês, a minha mãe
e praticamente metade da minha família. Tá a torcida do Flamengo aí na sua casa. Maravilhoso, cara. Mas, olha, são coisas de mães. No dia que você for pai, no dia que você for mãe, Letícia, você vai entender essa piedade, né? Porque para nós pais é um sonho ver nosso filho bem encaminhado, ver nosso filho um homem de bem, ver nossa filha um homem, uma mulher de bem, e ver vocês crescerem com a orientação que nós sabemos que vai te dar uma estrutura para toda a vida, para todo sempre. Isso é maravilhoso, tá certo? Isso não tem, para nós pais, eu acho que vão fazer até uma bandeirinha com a foto de vocês, né? Aquela. Bom, será mais ou menos assim, viu? Muito obrigado a você, Ricardo. Muito obrigado a você, Letícia. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aos dois. Não, vou chamar a nossa outra convidada, e aí eu aproveito e faço aos três. Mona Lisa, por favor, Mona Lisa. Seja bem-vinda, Mona Lisa. Boa noite, Letícia. Boa noite, Ricardo. Olá, Oliveira. Boa noite. Eu gostaria de dizer como você está arrumada, mulher. Que cabelo é esse? Você gastou, hein, para fazer esse cabelo, hein? Parabéns, viu? Não, é natural, é natural. Ah, maravilhoso, né? Não vá fazer propaganda do salão aqui, tá certo? Então, Mona, Tá certo. há quanto tempo você conhece a doutrina espírita, meu anjo? Há um tempinho já. Eu conheci a doutrina espírita, eu tinha basicamente de 10 para 11 anos, que foi através da descoberta do dom da psicografia que a minha irmã tem. Então, assim, aqui em casa, meio que pai, mãe e irmã e eu, todo mundo caiu de cabeça mesmo, assim, no espiritismo, para que a gente pudesse entender e ajudar ela de alguma forma. E foi contagioso, porque a gente descobriu coisas que a gente nem imaginava, como o meu pai também ter dom. Então, assim, foi maravilhoso. E de lá para cá é só bênção. É maravilhoso ver família feliz, unida, sofrendo unida. Isso é maravilhoso. Porque a partir do momento em que nós decidimos enveredar pelo caminho do Cristo, tentando trazer uma mudança de postura para as nossas vidas, tudo modifica-se. Né? E as pessoas não entendem por que as coisas melhoram, por que tudo muda. A gente acha que o mundo mudou, mas na realidade mudou foi o nosso mundo íntimo. A maneira de como nós olhamos para a vida é que muda. E quando você começa a encarar a vida por um ângulo diferente daquele convencional que todo mundo, a maioria das pessoas olham, você começa a enxergar as benesses, ou vamos usar um termo bem simples, as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Ok? Agora vamos fazer uma perguntinha bem rápida para os três. Letícia, meu anjo, desde cedo que você está praticamente no berço espírito, com um bocado de meio perturbadinho dentro de casa, né? Aí, vamos lá, né? Porque pouco, né? Geralmente tem. Aí, meu anjo, eu quero saber, esse pouco de um ano para cá que você voltou-se para a doutrina espírita, você trouxe os olhares para a doutrina espírita, o que mudou na tua vida? Então, Oliveira, depois disso, né, quando eu comecei a me interessar mais pela doutrina, comecei a pesquisar, procurar mais informações, eu tirei muitas dúvidas que eu tinha e que antes ninguém conseguia me explicar, sabe? Acho que ajudou no meu crescimento. Obrigada. Para você, Ricardo, a mesma perguntinha, sem tirar nem pôr nenhuma letra, nem uma vírgula. Oliveira, o estudo da doutrina me possibilitou ter novos olhares diante da nossa existência, pois sabemos o real significado do que é viver, por que viemos para esse plano, por que estamos estudando acerca do espiritismo e o quanto temos a contribuir com a sociedade, não só com a reforma íntima, como também no cotidiano, com as pessoas que estão ao nosso redor. Maravilhoso, né? Quando eu crescer, eu quero ser igual a tu. Mona, e para você, meu anjo?
Dos 10 anos para cá, que não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, né? Dos 10 anos para cá, o que mudou na tua vida? Mudou tudo, né? É como o Ricardo diz, a gente acaba tendo uma visão totalmente diferente do que a gente costuma ter, né? Porque a gente tem um encontro, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler sobre a doutrina e tudo, a se aprofundar na doutrina, a gente tem um encontro maravilhoso com Deus. Então, assim, eu consigo agora. Antes eu não conseguia isso, claro, eu era muito nova, mas de acordo com o que a gente vai aprendendo, eu consigo hoje me colocar mais no lugar do próximo. Eu consigo passar por cima de certas coisas e meio que, deixa pra lá, tá perdoado. Então, assim, o perdoar, que é o tão difícil na vida do ser humano, né? E quando a gente estuda e descobre isso na doutrina, até a nossa respiração muda. Parece que as coisas vão fluindo, sabe, na nossa vida, e isso é maravilhoso. Muito obrigado, meu amigo. É importante para nós que somos divulgadores dessa doutrina ouvir jovens falar tão bem do encontro com essa doutrina, porque na realidade a doutrina espírita promove o encontro conosco mesmo. As suas descobertas, Letícia, não foram nada, foi que você passou a conhecer-se melhor. E conhecendo-se melhor, você enxergou o mundo de uma maneira que lhe agrada, daquela maneira que você compreende. Então você conheceu-se melhor e você começou a enxergar o mundo da maneira que você entende. E quando você vai compreendendo-se e você vai gradativamente olhando para o mundo com os olhos do amor que você recebe por amar-se um pouco mais, o mundo à sua volta muda. Isso é fantástico, isso é lindo, né? A mesma forma, a colocação de Ricardo, né? Desse encontro com a própria vida, com a própria existência, saber o sentido, né? A doutrina espírita nos dá uma luz do sentido de nossas vidas, que é valiosa, e que Deus nos dá essa oportunidade, uma oportunidade ímpar de estar num planeta tão maravilhoso quanto o nosso. Tem tantas coisas belas. Eu acho que no Brasil tem as coisas mais lindas que há no mundo. Basta olhar para essa tela, né? Basta olhar para essa tela, para vocês verem como a vida é bela, como é maravilhoso ter essa oportunidade. E você, Mona, pela história familiar que você tem, nós vamos compreender que as respostas chegam nos momentos mais necessários. E que os momentos mais difíceis, como eu falei no início, são os mais especiais, porque foi em meio à turbulência, em meio à tempestade, que a família toda se encontrou, né? Que a família toda se encontrou. Isso é maravilhoso e a doutrina espírita traz isso para as nossas vidas. E é valorizando a vida, compreendendo o valor de o existir, o valor de estar aqui na Terra, que nós vamos entrar agora, nós vamos debater agora um tema muito delicado. Delicado. E eu vou começar, Letícia, te fazendo uma pergunta bem simples. Certo? Bem simples. Às vezes, para muitas pessoas, diante de tudo que vem acontecendo, a sua vida, como eu falei no início, dá um 360 graus, está de perna para o ar, nada dá certo, tudo dá errado, né? Chega uma enfermidade, chega uma dor, uma separação, uma perda, mil uma coisa acontece. E essa criatura passa a ter um desgosto pela vida, perde a alegria de viver e resolve suicidar-se. De onde vem, meu anjo? De onde será que venha esse sentimento de, digamos assim, de desgosto pela vida? Fique à vontade. Então, Oliveira, o desgosto pela vida, ele surge por causa da falta de fé daquele indivíduo e por muitas vezes ele não entender a importância das dificuldades da nossa vida para nos tornarmos espíritos melhores. Então, às vezes, essas dificuldades que vêm acabam deixando aquele indivíduo com um sentimento de dor, tristeza, e esses sentimentos consomem nossos pensamentos. Então, para ele, está consumido de dor,
a vida já não faz mais sentido. Maravilhoso, minha linda. E é importante a colocação que você fez. Às vezes, é um ditado popular: mente ociosa, morada de coisas ruins, de coisas negativas. Né? Então, a criatura muitas vezes passa a achar que a sua vida é inútil, que o sentido de viver já não existe mais. Simplesmente por essa falta de fé. A fé em si próprio, a confiança em si próprio, a fé em Deus, a confiança em Deus. E Jéssica fez um comentário maravilhoso aí que diz assim que a doutrina espírita, como ela nos convida ao autoconhecimento, a fazer uma viagem ao encontro de nós mesmos, isso vai nos condicionando um pouquinho mais, lentamente, mas um pouquinho mais, a nos aproximar de Cristo, porque a doutrina espírita é uma proposta de trazer o Cristo redivivo e reviver as lições do Mestre em nossa própria vida, dentro das nossas condições. E é lindo, meu anjo. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? E é uma resposta, é uma pergunta tão simples, mas que afeta, na realidade, a vida de muitos de nossos irmãos. Muitos que ainda não entendem que a proposta, como você falou, da vida, os desafios que nos chega, é para o nosso crescimento, para o nosso bem. Né? Muito obrigado, viu, meu anjo? Agora, Ricardo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Diante do que Letícia apresentou, certo? Da falta de reação daquela pessoa, que a pessoa fica na infantilidade, sem a menor confiança, e às vezes a criatura vai escapar, entre aspas, dos problemas, para fugir das decepções, das misérias da vida, ele acaba suicidando-se. O que pensar quando isso acontece? Bom, Oliveira, com experiências e estudos acerca desse assunto, podemos perceber que as dificuldades são algo natural da vida, fazem parte da vida, já que estamos em um mundo de provas e expiações, onde as dificuldades, os problemas presentes no nosso caminho, servem para nos tornarmos seres melhores, espíritos mais evoluídos, desenvolvidos e capazes de não só mudar o seu íntimo, como eu já citei, mudar também o que está em nossa volta, mudar o mundo. Para dar uma questão, uma resposta certa, uma resposta definitiva sobre essa questão, é preciso primeiro termos em mente que Deus não é injusto. Ele não vai dar mais problemas para alguns, menos problemas para outros. Tudo é relativo. Vai depender principalmente do estado evolutivo daquele ser, quais as deficiências dele, o que ele tem a melhorar naquela encarnação. Para aqueles que desistem no meio do caminho, para aqueles que cometem suicídio com o pensamento que irá resolver os problemas, eles somente fogem das tribulações da vida, não tendo a mesma recompensa daqueles que persistiram, daqueles que tiveram fé. E esses que tiveram fé, no caso, eles têm também na consciência que nunca estão sozinhos. Afinal, nunca estamos sozinhos. O caso que eu gosto de citar, tanto em palestras como também nos estudos, é o caso de Silas, que é presente no livro Ação e Reação, para quem se interessar, no caso. A história de Silas conta a história de um homem que cometeu um erro grave em sua vida e tentou escapar, viajando para outros países, como meio de esquecer a dor que ele sentia, a decepção que estava no momento prevalecendo na consciência dele. E com isso, ele percebeu que não adiantou de nada e cometeu suicídio, pensando que ia acabar com tudo. Mas após ele cometer suicídio, ele percebe que existem dores que vão além da matéria, que é o peso da consciência, que é a decepção, a tristeza.
Então, podemos retirar dessa história que a morte nunca será a solução. A vida sempre será a melhor opção para tomarmos, continuar a persistir, e que nossas mudanças individuais poderão melhorar nossas vidas, como melhorar também a dos que estão próximos a gente, como familiares e amigos. Maravilhoso, Ricardo, maravilhoso. Olha, tudo ao vivo é fantástico. Eu acredito que eu me engasguei com água. Eu fui tomar água, cara, e acabei engasgando. Mas é ao vivo, né? Não teve nem como eu fugir. Né? Mas é real, Ricardo, isso aí, é maravilhoso. A doutrina espírita nos ajuda a compreender que as tribulações da vida, as dificuldades, os obstáculos, as tempestades, os tsunamis, né? Tudo que nos chega desafiando o caminhar, o seguir, são provas, são expiações, são testes de Deus para ver até onde vai a nossa fé, para fazer uma reflexão íntima conosco mesmo, nesse momento, até onde confiamos neste Pai. E o Cristo nos convidou a compreender isso de uma maneira simples, nos consolando, que ele diz assim: bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem. Fantástico quando Cristo vem fazer essa colocação, né? E muitas vezes as pessoas, algumas, por falta de conhecimento, por falta de entendimento da maneira como nós, espíritas, encaramos o sofrimento, diz que nós, espíritas, somos sadomasoquistas, gostamos de sofrer. E, na realidade, nós não gostamos de sofrer. Nós gostamos de entender o porquê das dificuldades da vida. E nessa busca de entender, compreender melhor, para não fazer como Silas, viajar para depois os problemas se acumularem, na realidade, nós vamos buscar a solução em meio às turbulências. Porque se você se envolve no problema, você torna-se o problema e você não tem como resolver. Assim como Silas tornou-se o próprio problema, porque ninguém mais, ninguém menos, não existe outra pessoa que possa cuidar da tua vida, não ser você mesmo. Não existe outra pessoa que possa cuidar da minha vida, não ser eu mesmo. E no Evangelho, está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um item que é fantástico para essas situações, Ricardo, que você apresentou. O bem e o mal sofrer. Que eu recomendo a quem estiver enfrentando um problema, porque muitas vezes uma unha encravada para mim não é nada, mas para a pessoa é tudo. É o ápice da dor, é o ápice do sofrimento. Para uma pessoa, a perda de um ente querido pode ser algo natural, porque reconhece que ele voltou para os braços de Deus, que foi o nosso Pai convidando-o ao retorno, mas para outros é a separação infinita, a separação é o fim de tudo, e isso causa-lhe pesar, causa-lhe dor, e muitas vezes envereda para o caminho da depressão e às vezes até suicídio. Mas a doutrina espírita nos convida a entender que a vida ela é dinâmica, e sendo dinâmica, quanto mais você compreender tudo que lhe chega, mais fortalecido e desejoso de caminhar você percebe-se. Né? Então, bem e mal sofrer. Evangelho segundo o Espiritismo, não lembro o capítulo, mas você vai encontrar essa dica lá. Obrigado, Ricardo. Maravilhoso, meu filho. Maravilhoso essa sua colocação. Agora, minha querida Mona Lisa, você tem alguma coisa a acrescentar nessas duas questões que eu fiz? Eu vou botar para você logo as duas, que eu sou ruim mesmo, né? Você já ouviu o comentário? Não, Oliveira. Tá, okay. Não, os meninos foram fantásticos aí na resposta. Maravilhoso. Obrigado, Mona. Agora eu vou voltar para você, Letícia. Como nós estamos num debate, numa conversa, onde nós estamos tentando, nós não estamos aqui falando de suicídio, nós estamos aqui falando de aborto, nós estamos aqui tentando compreender as questões que nos chegam, que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes alcançam algumas pessoas.
muitas vezes alcançam, né, algumas pessoas. Nós espíritas, e agora eu vou bater forte, né? Agora vou usar uma chibata afiada, como diz o outro, né? Nós espíritas, nós passamos muitas vezes a construir uma imagem de planos superiores, onde nós vamos encontrar o melhor, né? Há muitos espíritas que queriam desencarnar o mais breve possível para chegar em nosso lar, né? Ah, não, mas eu queria para nosso lar, vai trabalhar, né? Vai para o umbral, vai trabalhar, fica mais, né? Vai para perto dos sofredores. Às vezes, a mente humana é condicionada a uma cultura de que você retornar à pátria, você morrer, você terá manjados deles, olha, um anjo tocando para você com a harpa lá, e você se balançando numa rede, né? Tem uma outra visão em que a vida nos oferece que as pessoas acham que vão adormecer, vão ficar lá dormindo, é só sossego, só alegria, né? E outros já acham que vão para lugares bem melhores, aqueles lugares assim fantásticos. Imagine você, né? Sair daí do isolamento, como aconteceu, de repente o shopping abre e todo mundo corre para o shopping, né? Só para fugir do isolamento. Aí eu pergunto a você, Letícia, o que pensar daqueles que decidem tirar a própria vida só por ter esperança de chegar mais cedo em um lugar melhor? Olha que pergunta fantástica. Então, Oliveira, o suicídio é um ato enganoso, assim, uma solução enganosa. Então, aquela pessoa que tira sua própria vida na expectativa de chegar mais rápido a um lugar melhor, ela está, na verdade, retardando a própria entrada a um lugar melhor. Então, dito isso, digo que nós devemos respeitar os planos divinos e a melhor forma de nós alcançarmos um lugar melhor é praticando o bem e não tirando nossa própria vida e fugindo do nosso compromisso aqui. Maravilhoso, Letícia. Maravilhoso. É bem interessante essa colocação que você faz, porque nós vamos buscar no livro Céu e Inferno, da doutrina espírita, da codificação, e nós fizemos um filme com a turma do estudo. Ó. Nós construímos um filme com essa história, né, com um grupo de estudo nosso. Nós temos atores também. Vocês sabem que a gente tem atores, né? Nós temos ator. Ricardo é um ator. Ricardo já participou de várias peças conosco. Nós trabalhamos com peças, nós movimentamos as crianças, os jovens. Até, olha, vou te contar uma das coisas mais lindas que aconteceu em uma de nossas peças. Nós estávamos organizando uma peça para falar sobre o Cristo. Nós não tínhamos um final. Nós ficamos sem compreender como organizar um final impactante para as pessoas. E era um momento onde, no final da peça, Jesus chegava e acolhia aquelas criaturas que estavam nas ruas, porque nós fizemos voltado assim para as pessoas de rua, os drogados. Nós simulamos tudo isso. Lembra, Ricardo? Lembra dessa peça? Tu fosse um drogado, fosse um pé de cana, tu fosse o quê? Foi Jesus. Tu fosse o Cristo, né? Tu fosse o Cristo, cara. Tu fosse o Cristo. Né? Então, nós trabalhamos essas questões com nossos jovens. E um outro momento também representando Jesus em uma outra peça, e nós não sabíamos desse final, de como organizar a peça, o que aconteceu. No finalzinho da peça, que nós não tínhamos o que encaixar, uma criança, uma criancinha, eu acho que ela tinha uns 2 anos, até que ela reclamou comigo, disse assim, olha, eu fiz 6 anos e você nem percebeu. 6 anos eu fiz, você nem percebeu, Alice. Então, aquela criancinha que estava no colo do pai, sabe o que aconteceu? Ela pediu o pai para colocar ela no chão e saiu gritando em meio às pessoas que estavam na plateia, mais de 100 pessoas, gritando, Jesus, 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 correu e abraçou o Cristo. Diz aí, que fantástico. Olha que final, um final inesperado que nós organizamos. Então, essas peças que nós organizamos, sempre com estudo, nós realizamos uma peça, Letícia, com mais ou menos esse sentido. É onde, no livro Céu e Inferno, uma mãe
percebe o seu filho sendo consumido por uma enfermidade em cima de uma cama, e quando, nos momentos finais em que ele desencarna, que ele morre, vou usar esse termo, ela vai ao lado da cama e diz assim: olha, meu filho, nós não vamos nos separar. Nós não vamos nos separar. Eu vou continuar com você. E naquele instante, ela sai para o celeiro e ali ela dá cabo à própria vida no pensamento de encontrar com o filho. E no final da peça, no final da história, está no livro Céu e Inferno, a gente promove o encontro da mãe com o filho, no plano espiritual, numa reunião mediúnica, e é emocionante demais. Né? Foi nesse dia que a Amanda se emocionou demais até. Então, é importante que tenhamos essa consciência. Quero crescer, mas vou crescer trabalhando. Todo crescimento exige dedicação, perseverança, confiança primeiramente em Deus, para que Ele nos dê forças para o caminhar mais seguro no dia a dia. Confiança em nós, para que a gente possa mover todas as nossas forças para agir na ação. E assim a gente consegue. Parabéns, Letícia. Muito obrigado a você, meu anjo, pelas colocações. Mano, tu tem alguma coisa a acrescentar aí nessa questão? Não dá, né, para acrescentar nada. Eles são maravilhosos. Eles colocam as frases, as palavras nos lugares certos. Eles sabem quais palavras usarem justamente para tocar o coração de cada um. Esses meninos são ótimos. Muito bem. E eu sou testemunho que a mãe Letícia encomendou 1 quilo de camomila, né? Um senhor que vende coisas naturais. E a de Ricardo foram 2 quilos de folha de maracujá, né? Tá lá a Andréa e a mãe de Letícia, cada um tomando o seu chazinho, né, para acalmar os nervos, né? Por isso que eu disse a ela: fecha as portas, não deixa chegar nem perto para não atrapalhar vocês, né? Porque as mães deixam esse negócio, como é que pode? Não pode existir isso. Elas vão me pegar, eu estou ferrado com essas duas. Então, agora, Ricardo, meu filho, me responda um negócio. Nós sabemos que somos seres imortais, somos espíritos, nós não somos corpos. Jesus nos ensinou isso. Jesus está lá em Mateus 10:28. Jesus diz assim: não temos aquele, eu adoro essa passagem, não temos aquele que mata o teu corpo, temos assim aquele que coloca a tua alma em precipício. Jesus está dizendo: você não é corpo, você é uma essência, e você deve cuidar dessa essência, certo? Dessa essência. E muitas vezes, nessa interação, nós sabemos que todas as nossas relações são mentais. Sabemos que todas as nossas relações são mentais. Aí eu vou te fazer uma pergunta bem simples. É possível que alguém chegue a suicidar-se sob a influência de um espírito desencarnado, ou seja, alguém que já morreu? Pode influenciar, pode sugestionar alguém que está no corpo a suicidar-se? E se isso acontece, meu filho, eu queria sempre explicar assim: como nós devemos proceder? Ou seja, aquele que está no corpo, que está recebendo essa sugestão, como deve proceder? Primeiro eu vou fazer essa. Vamos lá. Existe essa influência? É real? Pode levar alguém ao suicídio? E eu esqueci que Mona queria fazer uma pergunta, então vou deixar para Mona. Tá certo, Mona? Para você formular a sua pergunta aí. Então, existe isso? Com certeza, Oliveira. Podemos trazer até como base o questionamento, eu acho que é 459, me corrija se eu estiver errado, do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona se somos influenciados por esses espíritos, se os nossos pensamentos, nossas atitudes são influenciáveis. E os espíritos respondem que muito mais do que imaginamos. Trazendo para o tema de hoje, como um suicídio influenciado pelo invisível, como muitos denominam, podemos trazer que um meio para isso acontecer seria que a vítima nessa situação, no caso, o encarnado,
geralmente nesse momento está com o emocional debilitado, com o psicológico debilitado, e esses elementos somente favorecem as investidas dos espíritos menos esclarecidos, menos evoluídos, que estes que podem não somente prejudicar a sua vida, como também a quem está à sua volta, pois suas atitudes mudam completamente. Então, se você se deixa influenciar, com certeza poderá trazer consequências mais sérias, até mesmo suicídio, como foi questionado. Quer acrescentar alguma coisa, Mona Lisa? Saber se, numa situação como essa, como a gente deve proceder, Ricardo. Então, Mona Lisa, podemos trazer como reflexão aquela frase: orai e vigiai para que não entres em tentação. Pois, quando estamos sempre nos vigiando, sempre tendo controle da nossa mente, da nossa consciência, sabemos o momento do qual chega um pensamento diferente. Chega um pensamento que não é seu, você identifica que não é seu. E nestes momentos seria recomendável que você parasse, fizesse uma prece para o irmão que provavelmente está necessitando de uma ajuda, ou até mesmo buscar uma religião, buscar uma reforma íntima. Quando eu falo religião, é preciso ter consciência de que buscar uma religião não é somente você ir lá em uma instituição religiosa e frequentá-la, pois não é a total solução disso, não é a total solução do seu problema. Pois se você vai lá, não absorve os conhecimentos oferecidos pela casa e continuar com as atitudes pejorativas no seu cotidiano, não pegar a teórica e colocar para a prática do cotidiano, a situação pode se agravar, a situação pode chegar a estágios imagináveis. Então, uma solução que eu dou é sempre buscar a prática do bem, pois Deus estará ajudando na reforma da sua consciência, na reforma do seu íntimo. Satisfeita, Mona? Muito obrigada, Ricardo. Maravilhoso. Obrigado, Ricardo. E é importante demais todas as suas colocações. Mudança de postura, mudança do olhar para a vida. Tenhamos olhos de ver a vida como Deus nos concedeu, como presente, como a pedra mais preciosa que pode haver no universo. É a tua vida, é a minha vida. Não digas, não sou feliz. Não digas, não sou feliz, ante a dor que te acrisola, a terra que é sublime escola, lembrando o imenso jardim. Fita, o quadro que te cerca, do mar às mínimas fontes, do abismo ao topo dos montes, tudo é vida ao céu sem fim. Olha, que olhar para a vida quando nós vamos buscar a sublimação que é viver. Não fales que vês apenas seres fracos, infelizes, né? Trevas, chagas, cicatrizes, tristeza, nó do apesar. Recorda, meu irmão. Recorda que não cresceste sem apoio, sem afetos, seus laços prediletos que brilham no próprio lar. Quem de nós não cresceu sob o afeto, sob o olhar, sob o carinho daqueles que conosco convivem em nosso lar? Não fales que a solidão fez-te mal sem remédio, que nada te cura o tédio, que não sabes de onde vem. Sai de ti mesmo e olha em torno.
Vamos olhar à nossa volta, vamos sair um pouco de nós e olhar em torno de nós e verás, por todos os lados, os irmãos importunados rogando o amparo de alguém. E a prática do bem, como o nosso querido amigo Ricardo falou, que vai nos proporcionar um condicionamento maior para a vida na plenitude da felicidade. Não digas que tudo falha, que nada dá certo. Não diga que tudo falha, que acima de qualquer crença vale mais a indiferença dos que se fazem a Deus. Conta as forças que te apoiam. De certo, perseverais, que a luta é o preço da paz e tudo é bênção de Deus. Maria Dolores, psicografia de Francisco Campos Xavier. Belíssima poesia para este momento, Ricardo, que você nos proporcionou, trazendo o valor da vida, trazendo o enfrentamento das questões, que muitas vezes a situação que nos chega é trazida do externo, e nós não podemos viver em torno daquilo que pensam de nós, em torno daquilo, da maneira como nos enxergam, como nos julgam. Nós não podemos viver esperando que os seres nos amem, e sim que amemos. O Cristo diz, ama-te para amar o próximo. E a realidade dessa relação invisível, a realidade dessas influências, como nem você falou na questão 459 do Livro dos Espíritos, a realidade dessa influência é patente em todos nós, é diária, é a todo instante. A doutrina espírita nos ensina que a população da Terra é 3 vezes maior a invisível do que a visível. Basta que você faça uma avaliação na tua família. Se você tem 3 pessoas na sua família, pai, mãe e filho, mas na realidade você tem uma infinidade de pessoas que fazem parte dessa família, fora do teu lar, e não é diferente, fora do nosso lar, da terra, há os nossos familiares que velam por nós, mas também há aqueles que muitas vezes, por não serem felizes, e há uma pergunta no livro do Espírito nessa direção, há muitas vezes aqueles que não são felizes e também não querem nos ver felizes. E para isso querem nos arrastar para a mesma problemática. E como você bem colocou, Ricardo, maravilhoso, são os estados emocionais, os momentos de desequilíbrio que nos dá, digamos assim, que nós oferecemos a essas criaturas meios para nos arrastar cada vez mais ao abismo. Mas precisamos entender que a vida é bela, que o presente maior que o Pai nos concedeu é um lar onde os afetos nos acolhem, onde braços nos sustentam e nos erguem, onde as mães ficam tomando chá de camomila e maracujá para acalmar o coração e não desmaiar em plena live, em pleno estudo. Muito obrigado a vocês, Ricardo. Muito obrigado a cada um de vocês por todas as colocações. E agora eu vou começar a mexer com vocês 3. Eu não vou mais para o particular. Eu vou mexer com vocês 3. E eu gostaria de saber o seguinte, bem simplesinho, né? Bem simplesinho. Nós estamos falando daquela criatura que pega o desgosto pela vida, que perde o sentido da vida e que muitas vezes é influenciada a cometer uma determinada atitude que vai lhe trazer problemas futuros, problemas mais à frente. E eu gostaria de... vocês perceberam que, pelo jeito, nós não vamos chegar nem no aborto, hein? Aí será o nosso próprio tema, aborto, né? Então, é importante, mas nós precisamos trazer os esclarecimentos da população. Que consequências sofrem, geralmente, essas pessoas que desistem da vida? Quais são as consequências que elas podem sofrer? Eu vou perguntar os 3, iniciando por Letícia. E a ordem vocês dão sequência aí, tá certo? Certo. Então, Oliveira, não há penas determinadas, sabe? Todos os casos correspondem às suas causas. Então, quer dizer que esse negócio de pena eterna, a pessoa está condenada eternamente ao fogo dos infernos, queimar aqueles caldeirão, não existe mais isso.
Não existe. É real. Maravilhoso. Ó, já é uma esperança maravilhosa. Não. Vai. Então, como eu tinha falado, né? Todos os casos dependem de suas causas, mas uma consequência comum a todos, que nenhum suicida escapará, é o arrependimento, né? Quando ele desperta, que percebe que não morreu. Muito bem. Pode dar sequência aí, pro estreito. Vamos respondendo. É muito comum, Oliveira, a próxima sou eu. É muito comum o suicida, ele sentir todos os sintomas da morte, sentir todas as reações da morte, pelo simples fato dele ter criado todos esses sentidos na mente dele, entendeu? E tudo morte, isso acontece... Só um momento, Mona, só um momento. Eu sou perturbador demais. Da morte que Sim. Você fala do ato cometido, daquele momento do ato, é isso? Cometido do suicídio, isso mesmo. Entendi. Acontece essa reação, ele cria essa reação na mente dele pelo simples fato dele se punir pelo erro que ele cometeu, de tirar a própria vida, de ter ido contra as leis de Deus, né? Contra as leis da vida. Então, ele se pune em relação a isso e ele cria muitos sentimentos na cabeça dele, pelo fato dele sentir todas essas reações. Muito bem. Ricardo? Eu acho que é muito bem colocado pelas meninas. E quando um espírito ele desperta depois desse ato, o comum é que primeiro exista um momento de conturbação, onde ele não entende o que tem acontecido, onde ele se vê vivo ainda, mesmo após ter cometido cometido suicídio. E o que geralmente acontece é o peso na consciência dele perceber que a oportunidade que ele perdeu, a oportunidade de estar encarnado e aprender com os outros que estão ao seu redor. Também perceberá os sentimentos que ele deixou nesse plano, sentimentos de tristeza, de decepção, saudade, dos familiares, amigos, pessoas que estiveram com ele enquanto encarnado. Uma certeza que nós temos é que a consequência principal é que um momento que ele estiver refletindo, um momento que ele estiver neste período, é que ele arcará com as consequências deste ato, que ele vai ter a consciência do que ele fez. Maravilhoso. Aí vejamos como é importante o esclarecimento que a doutrina espírita nos apresenta. E é bom que todos nós saibamos que são os próprios espíritos que retornam e nos contam as situações em que eles se enfrentam. Nós não estamos apresentando aqui utopias, ilusões, nós não estamos com achismo, nós não estamos com acho que deve ser, pode ser, será que é? Não. Nós estamos apresentando realidades vivenciais dos seres que enfrentam essas situações e retornam e nos contam. E foi assim que foi organizado o Livro dos Espíritos. Os espíritos respondendo às questões mais íntimas, mais profundas da dor, do pesar, da situação deixada para trás, da decepção de achar-se novamente vivo, da ilusão, da frustração de não resolver os seus problemas, porque na maioria das vezes a criatura acredita que, dando cabo à existência, ele vai resolver todos os problemas, e todos esses espíritos retornam e nos contam que não é bem assim, que não resolve, ao contrário, posterga, e agora com somatório maior, agora vamos usar um termo popular, agora com cartão de crédito com um juro bem mais alto. Então, é importante, quem não pagou o cartão de crédito também sabe como é que é. Né? Então, é importante que tenhamos esta consciência,
certo? E parabéns a vocês pelas colocações maravilhosas. Eu me sinto tão feliz de fazer parte desse grupo de estudos, porque aprendo com vocês demais, né? Aprendo com vocês demais e como é lindo ver vocês exporem, divulgarem, dividir o que já aprendeu com essa doutrina consoladora de uma maneira tão tranquila, tão bela, né? E, Ricardo, eu gostaria de fazer uma pergunta agora direcionada a você, meu filho. Vamos compreender dentro dessa questão de suicídio, iniciando uma reflexão sobre a questão do aborto, que o tempo está curto, mas o tema exige essa delicadeza. Muitas vezes nós sabemos, e a doutrina espírita nos ensina, que quando um corpo é formado durante uma gestação, aquele corpo é designado para o espírito e aquele espírito já está ligado àquele corpo definitivo, certo? Mas muitas vezes acontece que durante estas primeiras fases, o espírito resolve renunciar a habitar aquele corpo, resolve cortar, digamos assim, né, a sua vinda à Terra. Ele para, ele recua diante dessa situação e, com indiferença àquele corpo, ele despreza a oportunidade e acontece o aborto espontâneo. E muitas vezes, aquilo que para nós é um aborto espontâneo, na realidade é um recuo do espírito. O que acontece com isso, meu filho? Você poderia nos ensinar como isso vai recair sobre aquele que tomou essa atitude? Bom, Oliveira, esse caso é importante refletirmos, pois apresenta duas vertentes, né? A do espírito, que recuou da missão dele de encarnar, de passar por uma nova experiência, e que, por acreditar que não conseguiria superar as dificuldades da vida, optou por não ir desta vez, cometendo suicídio e, na forma material, o aborto espontâneo. E também tem o lado da mãe, que serviria como um exemplo de prova esse fato, serviria como aprendizado. Como consequências, o espírito com certeza arcará com as consequências disso. O espírito provavelmente demorará mais para encarnar novamente, até encontrar o significado do que é encarnar. E para a mãe, podemos trazer até uma suposição, pois existe pais que investem milhões em fertilização artificial, ou inseminação, e com esse acontecimento, com o aborto espontâneo, os pais poderiam ter um novo olhar, ter uma nova oportunidade para ter uma visão melhor diante da adoção. Assunto também muito importante para discutirmos. Eu acredito que até Mona Lisa tem um exemplo, pois estávamos discutindo antes sobre isso, e a adoção poderia ser a melhor opção neste momento, pois o amor que você ofereceria para alguém de sangue, como vindo diretamente dos pais, poderá ser redirecionado para aquele que pode ser mais intenso a relação, pode apresentar mais sentido, pode apresentar mais ensinamentos na relação entre os pai e filho. Mona Lisa, você tem o exemplo que ele falou? Hoje a gente estava conversando e eu realmente, Ricardo falou isso e eu disse, Ricardo, eu já presenciei histórias baseadas nisso. Uma mãe que ela não tinha condições de engravidar, ela já tinha sido diagnosticada que não podia ter filho, e ela pediu a Deus uma direção, pediu a Deus que a iluminasse para que ela pudesse ser mãe. E ela contou para mim que ela sonhou com a filha que ela adotou.
a funcionária dela, que trabalhava na casa dela, chegou no outro dia contando que existia uma pessoa que estava grávida, mas que não queria, que tinha tido a filha, a bebezinha, mas que não queria e tal. E a menina meio que apresentou uma foto. E era justamente a criança que essa mulher que tinha pedido a Deus uma forma de ser mãe, Deus tinha apresentado a ela a mesma criança. Ela entrou com toda a legalização, documentação para adotar essa criança. Ela conseguiu adotar essa criança. E quando a criança completou 1 ano, ela engravidou. Ela conseguiu engravidar. Então, assim, Deus deu 2 chances dela ser mãe, né? Então, assim, é uma história muito forte, mas o poder de Deus na nossa vida é muito essencial. E é por isso que a gente tem que dar valor aos mínimos detalhes, porque é como você disse, Oliveira, a vida é linda. E se a gente não der importância, se a gente não olhar para os lados e der importância aos pequenos detalhes que Deus nos mostra para que a gente possa apreciar eles na nossa vida, realmente nada vai fazer sentido. Então, é uma história que eu dividi com os meninos e Ricardo disse, vamos colocar, porque essa história é muito linda. Maravilhoso, maravilhoso. Eu também conheço, e todos nós do Movimento Espírita, nós conhecemos a história de uma menina que ela era louca para ter filhos. E não conseguia, não conseguia, não conseguia, né? Aí, de repente, ela adotou 2. Adivinha? Engravidou. Engravidou. Depois que levou o amor, como o Ricardo falou, engravidou. E muitas vezes, agora serve de consolo, maravilhoso a sua colocação, Ricardo, serve de consolo para aquelas mães que muitas vezes, por a sua placenta não dá condições de sustentação ao rebento, sem que ela saiba o motivo, porque a medicina para no corpo, não transcende, não traz as questões espirituais da essência de Deus e da ação de Deus em nossas vidas. Então, essa mãe, muitas vezes, ela entra em depressão. Então, parabéns, Ricardo, pela a dica do caminho. Olhar para o filho alheio, que muitas vezes vive abandonado, solitário, em busca de um afeto, já vai nos preencher o coração. E muitas vezes, aquele amor que oferecemos, aquele rebento, sedento de carinho, sedento de amor, sedento de atenção, traz uma alegria imensa ao nosso filho que não pôde vir. E é muito bem interessante que a gente compreenda como funciona todo esse processo. Né? Porque muitas vezes acontece, Ricardo, como você falou, do espírito recuar, ele recua das provas, porque ele ainda tem, muitas vezes, consciência de tudo que vai enfrentar. Acha-se impossibilitado de vencer, às vezes pela falta de fé em Deus que nós no corpo temos, e ele prefere recuar da prova e acaba cometendo também o suicídio, porque ele está interrompendo a oportunidade recebida. Mas o amparo divino, o amparo de Deus, com os espíritos protetores, organizador daquele planejamento reencarnatório, organizador da vinda dele para a Terra, organizador do lar para recebê-lo com todos os potenciais necessários para o seu crescimento, vem o amparo familiar. Não ampara só ele, ampara pai, ampara mãe, ampara todos aqueles que aguardavam a sua chegada com todo amor, com todo o coração. E aquele, às vezes, tem a oportunidade, mesmo não retornando pela mesma placenta, retorna na placenta da vizinha, e a vizinha vem deixar na nossa porta. Isso é Deus agindo na nossa família silenciosamente. É Deus cuidando de nós silenciosamente. Maravilhoso, Ricardo. Muito obrigado pelas colocações, meu filho. Agora eu vou apertar a Letícia. Né? Nós ainda temos 2 horas, tudo assim, nós temos 2 horas ainda pela frente. Letícia, meu anjo, me faça um favor. Quais são, para o espírito, as consequências dessa situação, a consequência do aborto? O aborto, eu vou me referir ao aborto provocado, porque o aborto espontâneo nós já vimos, mas o aborto provocado, que muitas vezes
sem compreender a proposta de Deus na nossa vida, nós engravidamos e passamos a ter aquilo como um peso, como um problema. Nós encontramos mil e uma desculpas, mil e um argumentos para não dar sequência àquela gravidez. E muitas vezes é por uma situação complicada que nos alcança, seja no lar, seja fora do lar, e a gente passa a acreditar que não vai fazer sentido receber aquele ser. Aí nós entramos mais também em um outro ponto, que é a questão das influências, Ricardo, chegada do externo. Não só as influências invisíveis, a influência muitas vezes é pai, é mãe, é irmão, é amigo, é marido, todo mundo sugestionando, todo mundo pressionando. Eu conheço um caso assim, para que aquela criatura não deixe vir à luz aquele ser. Aí, Letícia, quais as consequências que esse criatura que foi abortado sofre? Então, Oliveira, após ele despertar, né, ele fica meio que sem entender o porquê que aquilo aconteceu, fica se perguntando por que aqueles pais o rejeitaram. E a responsabilidade maior será para aqueles que realizaram o aborto, os pais, e não para o espírito que precisou desencarnar. Maravilhoso. Alguém quer fazer algum comentário, acrescentar? Mona, Ricardo? Não? Não, tá tranquilo. No momento, não. Maravilhoso, Letícia. É importante que a gente compreenda isso, meu anjo. As consequências não vão recair só sobre ele. Ele sofrerá intimamente a consequência emocional da indiferença daqueles que, às vezes, ele ama tanto, ele estava tão desejoso de ficar ao lado dele, porque ele conhece a fundo, profundamente, todos os detalhes que Deus, através dos seus espíritos protetores, na organização da sua vinda à Terra, fizeram, moveram muitas coisas, muitas vezes tentaram convencer pai, tentaram convencer mãe, promover um encontro para que aquela criatura fosse aceita naquele seio familiar, e de repente ele vê-se retirado através do ato, não vou falar impensado, mas um erro, um equívoco, que muitas vezes não foi refletido. Não refletir sobre a vida, refletir sobre os problemas. E nós temos que passar a trazer a nossa mente e condicioná-la a refletir sobre a vida, sobre o valor da vida, e não sobre os problemas que ela nos apresenta. Eu preciso refletir a sublimação que é ser mãe, porque muitas vezes existem milhares de mulheres que são loucas para ser mãe e não conseguem. E eu hoje estou grávida, eu acho lindo ser mulher, sabe? Eu acho lindo ser mulher. E hoje eu estou grávido. Olha que maravilhoso, eu estou grávido. Tinha 2.000 pessoas loucas para ser mãe e eu consegui, eu estou grávida. Eu não enxergo a beleza dessa gravidez. Eu enxergo os problemas que ela me traz. E eu transformo o que é sublime, o presente de Deus, a minha vida, em um problema. E realmente, muitas vezes, eu estou prejudicando um ser que me ama, eu estou afastando de mim um ser que me ama. Aquele ser que, ora, está para chegar no meu lar, poderia ser o grande porto seguro de minha vida. Poderia ser ele, justamente ele, que eu necessitava para organizar a minha vida. Infelizmente. Mas, como você bem colocou, Letícia, as consequências recairão sobre todos aqueles provocadores, sobre os idealizadores, sobre aqueles que agiram como profissional, e tanto cada um terá as suas responsabilidades nesse ato. Cada um será responsabilizado por justiça, porque Deus é justo. Pode até passar imune pela justiça dos homens, mas perante os olhos de Deus, eles serão responsabilizados. Com amor, porque Deus não pune. Ele nos educa amorosamente, como dizia meu querido Lourenço Barros. Amorosamente. Ele nos educa.
Então, é importante que a gente tenha esta consciência, né? E nós estamos chegando na reta final. E eu vou, para a gente concluir, eu vou fazer uma pergunta aos três agora, porque esse assunto a gente vai dar continuidade no próximo programa, né? Vou trazer as outras pessoas aqui para a gente debater mais o aborto, porque nós estamos apenas iniciando. E vocês vão poder dar o contributo, vocês estudem, e ajudem quem vier, certo? Aí eu vou fazer para a gente encerrar só mais uma pergunta. E serve para os três dentro da pergunta, certo? Não vou para a Mona Lisa essa semana, viu, Mona Lisa? Não vou chegar na pergunta sua, deixar o gostinho no ar, né? Mas eu vou fazer o seguinte: quais serão, dentro dessa proposta, as consequências, as reações desse espírito, desse ser, que foi arrancado, muitas vezes, dolorosamente, pedaço a pedaço, foi esquartejado através de um aborto provocado. Quais as reações dele ao despertar e perceber que tudo que foi planejado para o bem dele e de todos, agora não existe mais. Ele foi abortado. Quais as consequências? Vocês poderiam me ajudar aí? Quem vai iniciar a resposta? Você, Letícia, você, Ricardo, você, Mona, quem? Eu posso começar. Fica à vontade, fica à vontade. Eu vou trazer como exemplo um espírito evoluído. Quando um espírito evoluído se encontra nessa situação, o normal a se acontecer é que ele vai entender o que aconteceu na situação, o motivo pelo qual a mãe tomou aquela atitude. E muitas vezes, mesmo após esse ato tão duro, tão cruel, ele poderá ajudar a mãe no processo que ela está passando. Poderá rezar por ela, poderá fazer uma prece, ajudando no seu cotidiano. Pois muitas vezes não é somente uma iniciativa da mãe, mas também ela pode ser influenciada por outros espíritos, encarnados ou desencarnados. E também, completando, o espírito evoluído, ele tem consciência que existe uma lei divina, uma lei que nos rege, e que mesmo que ele agisse pelas próprias mãos, ele sabe que a consequência não seria somente para a mãe, como também para ele, pois toda ação tem sua reação. Maravilhoso. Quem mais? Quem pode me ajudar aí, dar sequência nessa questão? Letícia, você, Mona? Pode vir, Mona. Eu. Como o Ricardo disse, isso é no caso de um espírito evoluído. No caso de um espírito não evoluído, que necessita ainda conhecer o poder do amor, ele pode desenvolver outros sentimentos, como revolta, como vingança, pois o espírito, ele também tem essa questão do livre-arbítrio, e ele pode decidir se quer ou não a evolução, entendeu? Então, isso é no caso do espírito não evoluído. Muito bem. Letícia? Sim, é exatamente como os dois colocaram, mas só para completar o que Mona falou, ela disse, né, que o espírito pode desenvolver sentimentos de desprezo, e muitas vezes esse espírito tende a se tornar obsessor da mãe, do pai, de quem contribuiu para aquele aborto. É bem simples de nós entendermos isso. É como você reagiria se alguém chegasse, tirasse a própria vida agora e automaticamente você tomasse consciência que foi tirado a sua vida. Revolta, ódio, raiva, desprezo, na condição em que vocês estão falando, né? Que eu ainda não tenho consciência do amor. E na condição de espírito de terceira ordem, como nós estamos caminhando pela Terra, eu acredito que é muito difícil, é muito doloroso, é muito árduo ainda para nós uma atitude tão repentina dessa, você perceber que você foi
arrancado da oportunidade que Deus organizou para você. Que foi barrado todo o planejamento em que você tinha uma missão a cumprir. Então, é natural que quando a gente ainda não compreenda o amor, revolte-se. Mas esse revoltado, ele não ficará revoltado para toda a vida. Porque sempre Deus coloca a nosso dispor seres que já aprenderam a amar. E esses seres realmente vão amparar a todos nós. Tanto aqueles que estão no processo doloroso no corpo, como aqueles que estão no processo doloroso fora do corpo. E numa união que não faz bem a nenhum dos dois, como você falou da obsessão, meu anjo. Deus vai agir com a porção do amor. E o milagre do amor, invadindo aqueles corações, vai trazer para todos conforto, alento, lentio. Como é lindo, como é belo, como é maravilhoso estar com vocês nesta noite. Como foi maravilhoso estar com vocês nessa noite. E eu vou encerrar, depois eu quero as considerações de cada um de vocês. Primeiro, vamos lá. Nós vamos dar sequência para vocês que estão nos assistindo. Nós temos muito mais a falar, a debater sobre esse assunto. Né? Para vocês que vão vir na próxima semana, vocês jovens, já viram o que sobrou para vocês, né? Preparem-se, estudem, né? Ou estuda, viu? Prepare-se, porque semana que vem tem pauleira, viu? Semana que vem nós temos assunto delicado, assunto polêmico, assunto de interesse de todos nós. E vocês vão estar aqui, mas vocês têm esses 3 para dar suporte atrás, e tem mais todos os outros que estão, nesse instante, nos assistindo, nos dando todo apoio, dando suporte, porque somos um grupo. Não é Letícia, não é Ricardo, não é Mona, é um grupo, somos 16 ao todo, e todos 16 unidos em prol de uma causa, unidos em prol do esclarecimento, dividindo o pouco que aprende. E para isso nós precisamos estudar. Então, estudem, viu? Semana que vem, terça-feira, 20 horas, vocês estarão aqui com esse tema e mais um outro que a gente vai acrescentar. Então, Letícia, meu anjo, faça as suas considerações finais, né? Console a sua mãe, diga a ela, mãe, eu sobrevivi, porque acho que ela não sobreviveu. Então, Oliveira, as minhas considerações finais são o seguinte: se você que está assistindo essa live está passando por algum momento difícil, ou conhece alguém que esteja passando por um momento difícil, procure ajuda. Ajude a pessoa que você está vendo que não está bem, porque valorizar a vida é tudo, né? Como acho que vocês já devem ter percebido durante todo o debate que nós fizemos aqui, a importância da vida, a importância da evolução que nós temos aqui, o compromisso que nós temos. Então, não desista não desista da vida. E eu gostaria de trazer uma frase aqui de Fernando Pessoa, que é o seguinte: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Adorei, viu? E você é uma alma grande. Ricardo? Bom, gostaria de agradecer a oportunidade à TV7, ao Seridó. Peraí, faça diga aquela frase de Xuxa, Ricardo. Queria agradecer a mamãe, a minha mãe. Faça a velha feliz, cara. Faça a velha feliz, meu irmão. Queria agradecer a minha mãe, que deve estar passando mal ali depois com certeza. Agradecer a minha família que está assistindo também, que está sempre me apoiando. Queria agradecer ao senhor Oliveira por oferecer fundamentos para a gente, oferecer essa oportunidade incrível de estarmos estudando de uma nova forma. Você fala é Jesus, né? Porque eu sou jovem. Exatamente. Experiente. Gostaria de agradecer a TV7, a Seridó Espírita, e também agradecer ao grupo, principalmente essas meninas que toparam participar dessa nova jornada comigo. Elas são incríveis, gente. Para quem conhece, sabe do que eu estou falando. Me ajudaram em todas as colocações, o que seria importante colocar aqui. Então, é isso. Obrigado aos que estão nos bastidores, que estão sempre nos ajudando também. E fiquem ligados até a próxima terça, que tenho certeza que vai ser melhor ainda.
Mona? Eu que agradeço, viu, Ricardo? Agradeço a Letícia também, a Oliveira, agradeço a esse espaço maravilhoso, que é o canal Sertão Seridó e a TV7, por ter dado essa oportunidade da gente expor um pouco do que a gente sabe, um pouco do que a gente aprende nas aulas do grupo jovem. Então, é um espaço maravilhoso. E, deixando a deixa de Letícia, eu quero dizer para quem estiver assistindo essa live, que nunca perca a sua fé, que a gente só respira através de Deus. E se a gente está aqui hoje, é porque Deus permitiu essa dádiva, que é viver. E valorize a vida, porque a valorização da vida é só nas almas. Ame a vida, ela é preciosa e única. Então, muito obrigada a todos. E, se Deus quiser, quero ter outras oportunidades, porque essa já passou e eu gostei, viu? Muito obrigado a cada um de vocês. Eu queria agradecer a Andréa Brilhante, que eu não sei quem é, que ela botou aí para mim, uhul, ele é lindo, né? Eu espero que o esposo dela aceite, né? Ainda bem que ele me conhece, né? Ela gritou, ele é lindo, uhul! Ah, que fantástico, cara. Maravilhoso demais. Olha, eu quero agradecer imensamente a vocês. Vocês me trazem uma felicidade imensa enquanto grupo que a gente estuda junto, que a gente debate junto. Isso é maravilhoso estar sempre junto com vocês. Agradecer à Associação Espírita Obreiro da Vida Eterna, o pouso de minha vida, o farol que me trouxe à luz, aquela instituição que me acolheu, me colocou nos braços e até hoje conduz a minha própria vida, deu sentido ao meu ser. A doutrina espírita não tenho como agradecer, a gratidão é trabalhar, 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 trabalhar. A única maneira de agradecer a Deus por estar nesse contexto tão maravilhoso que é. A TV7, que nos proporciona levar, em meio a esse país imenso, a proposta consoladora que o Cristo prometeu lá em João 14. Ao Seridó Espírita, que é do nosso coração, faz parte de nossa família, pela oportunidade de estar sempre lutando, de divulgar o Consolador prometido por Jesus, para levar alento aos corações, conforto, consolo, para revigorar, muitas vezes, as mentes que, ora, estão enfrentando momentos difíceis. Eu não tenho palavras, gente, a não ser emoção. Pedir a Deus que ilumine cada um desses corações que nos assistem, ilumine cada um desses jovens, assim como nós, que lutamos por um mundo melhor, e que esse melhor comece primeiramente em nossa vida. Muita paz, muita luz, e vocês permaneçam aí nos bastidores, tá certo? Muita paz, muita luz e muito amor a todos. Jesus abençoe a cada um.